Queridos amigos, estamos mais uma vez diante de uma grande oportunidade de troca de experiência, à luz dos conhecimentos da doutrina espírita. Portanto, é bem-vindo a esta live, todos, não só espírita, como de tantas outras crenças, tendo em vista que estamos caminhando para um processo de regeneração em que cumprir-se-á a grande promessa do Cristo, que haverá um só rebanho para um só pastor. Por isso que eu me refiro que essa live pode e deve ser apreciada e cada crente, com as suas próprias religiões, extrair a parte importante e conservar os seus princípios básicos sem alteração nenhuma. Essa live faz parte de mais um trabalho do Grupo Espírita Missionário da Luz, em que estamos substituindo, devido à pandemia, a realização por esse meio das reuniões que são às segundas-feiras. E hoje, comigo, o tema Sono e Sonhos. Então, nós vamos começar esse grande trabalho, lembrando aos nossos amigos e companheiros que a liberdade do espírito através do sono traz as seguintes características importantes que não podemos perder de vista. Primeiro, é a ampliação automaticamente das faculdades psíquicas que o espírito tem. Ou seja, durante o dia o ser humano trabalha, gasta energia, e o sono é justamente a porta de liberdade para que o espírito, o ser imortal que povoa o universo, sair, viajar para o plano espiritual, o plano de origem, através do seu cordão, fio de prata que liga o perispírito ao corpo, porque do contrário ele estaria simplesmente considerado desligado da matéria, ou na linguagem vulgar, natural, morto. Então, através do sono, o espírito entra na vida espiritual e começa a sua grande viagem, estágio de liberdade muito mais avançada do que no estado de vigília que está aprisionado ao corpo. Então, essa é uma das principais características que o sono proporciona ao espírito, né? Ampliar as suas faculdades psíquicas, devido estar mais livre para poder vivenciar essa experiência como espírito eterno que é. O outro aspecto importante da característica, né, em que facilita o espírito essa liberdade, é que o sono, na realidade, ele é o treino para a desencarnação. Metaforicamente, podemos dizer que toda noite a gente tem o mesmo exemplo de um falecimento, de uma morte. Ou seja, o morto, a diferença é que está dentro de um caixão, mas está inerte, não tem mais movimento. Então, quando dormimos, através do sono, o espírito, em se libertando, adentrando a vida espiritual, através do estado de emancipação, é semelhante. A diferença é que, estando ligado pelo fio de prata, né, às vezes, determinados movimentos no plano espiritual, baseado no estado de emancipação, o corpo automaticamente vai responder todo o movimento que o espírito em estado de desdobramento vai desenvolver. Então, para quem tem medo da morte, é uma boa maneira de imaginar e pensar, já que não se pode se ver, olha alguém que está dormindo, que é essa posição que vamos ocupar no futuro quando nos libertarmos do corpo carnal. E também uma das características importantes do sono que possibilita os sonhos é viabilizar o encontro, né, com entes queridos, né, e com os bons espíritos que aguardam-nos com a saída do corpo através do sono, né, em que vai nos encontrar, principalmente os nossos instrutores, principalmente os nossos mentores,
a trocar experiência conosco em relação à promessa que nós firmamos, porque geralmente na reencarnação nós somos assistidos pelos nossos mentores, em que existem algumas circunstâncias em que temos a culpa, ou na revisão de uma existência anterior, muitas faltas cometidas, ou repetimos muitas coisas novamente, a vontade em muito dos espíritos é querer simplesmente resolver a questão por atacado. Não, eu quero passar por isso, para poder limpar e ficar com menos dívida. E o mentor, simplesmente, que tem uma visão bem mais ampliada, que sabe das nossas limitações, nos convencem carinhosamente para que possamos quitar as nossas dívidas e suaves prestações. Então, esses encontros, quando a gente sai do corpo e entra através do sono no estado de emancipação, são fundamentais o que a gente volta para o corpo, mesmo não lembrando, mas fica no arcabouço perispiritual, ou seja, da memória principal do espírito, essas informações que em dado momento isso vai servir para cada um de nós como recordação profunda de alguma coisa que nós vivemos em algum momento e que faz a gente, em certas situações de comprometimento, pensar 2 vezes antes de agir. E uma outra característica importante também o sono nos possibilita a oportunidade do progresso espiritual. Por que o sono nos possibilita o progresso espiritual através da emancipação? Porque automaticamente, quando nós adentramos a pátria espiritual através do sono, baseado nas características e nas condições ético-moral de cada ser, em saindo do corpo, vai visitar e ocupar lugares conforme as suas condições morais. Se somos criaturas que estamos nos esforçando por nos aperfeiçoarmos, domando os nossos instintos, domando as nossas más tendências, como o codificador asseverou que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar suas más tendências, se estamos nesse exercício, provavelmente, no estado de sono, nós teremos condições de visitar grupos que estão no espaço trabalhando para a edificação da paz no mundo e vamos poder participar de encontros, de seminários, estudos e palestras no astral, vindo até espíritos superiores de outras regiões, de outros planos, tendo o prazer de vir trazer conhecimentos para nós. Então, quando saímos do corpo, não ficamos flutuando no espaço. Vamos buscar automaticamente as companhias que nos são peculiares, baseado no que nós já podemos desenvolver de sentimentos, de qualidades, de virtudes, o que vai nos dar condições, o prêmio de ter acesso a essas regiões de instruções e que vai dar continuidade no nosso aprimoramento espiritual. Também é importante destacar nessa introdução, antes de responder às perguntas feitas, que pelo sono os espíritos imperfeitos buscam os seus afins, a eles se interagindo. Então, daí o cuidado, se os espíritos imperfeitos vão buscar os seus afins saindo do corpo, é muito importante, mais uma vez, enfatizar da necessidade do nosso preparo básico, 24 horas a nível de aperfeiçoamento, para que, ainda que conduzido para regiões baixas no plano espiritual, a gente tenha força moral de resistir em virtude do estar domando as nossas más tendências. Se não estamos domando as nossas más tendências, os convites para regiões infelizes, principalmente para sexualidade desenfreada, para crimes hediondos, e com companhia de espíritos infelizes, se não estamos trabalhando as nossas inferioridades, vai ser difícil resistir. Até porque
Do outro lado, o que nós ainda não conseguimos nos desvencilhar em termos ético-moral, fica mais difícil de resistir no estado de emancipação, porque lá realmente nós nos apresentamos tal como somos. Quando estamos com o corpo, a gente veste máscara, muitas das vezes, sociais, para nos apresentar perante o outro que não temos coragem de abrir mão, de revelar nossa verdadeira máscara, nossa verdadeira identidade, que só nós sabemos que realmente nós somos. Do outro lado, nós ficamos desnudos com o que realmente mora e existe dentro de cada um de nós. Por isso que se estamos viciados, por exemplo, no sexo depravado, no erotismo, né? Com base aí nas grandes pesquisas, os maiores sites pesquisados no mundo inteiro, é da pornografia. Então, se estamos viciados, baseado nessas circunstâncias de inferioridade moral, por mais que sejamos palestrantes, oradores, médios, trabalhadores, seja qual for a função que tivermos, mas se isso em particular mora dentro de nós, ninguém, nem o nosso mentor espiritual vai impedir que não vamos para essas regiões umbralinas satisfazer realmente aquilo que a gente satisfaz ainda dentro de nós. E isso, estou falando da pornografia, sexualidade desvairada, mas pode estar atinente de irmos para outras regiões de espíritos vingativos, que ainda guardamos vingança dentro de nós. Podemos ir para regiões em que guardamos mágoa, rancor, ressentimento e tantos outros defeitos de caráter que ainda não trabalhamos, que no estado de emancipação vai ser muito difícil a gente nos desvencilhar. Por isso, muitos sonhos que temos, atribulados, problemáticos, que às vezes a gente fica pensando, meu Deus do céu, eu estava fazendo isso? Estava transando, estava roubando, estava fazendo, acontecendo. Não é para se surpreender. Isso ainda verdadeiramente é o que mora dentro de nós. Quando vamos aos centros espíritas, estamos lá tomando passe, trabalhando, etc, se confraternizando, é um nível de trabalho que estamos arejando para internalizar no nosso psiquismo, na nossa condição ético-moral. Quando isso sedimentar verdadeiramente dentro de nós, não vamos de maneira nenhuma ser atraídos, nem tampouco curiosos para querer conhecer as baixarias que existem nos planos espirituais de ordem inferior. Então, é por isso que o sono, os espíritos imperfeitos buscam os seus afins, e a eles se interagindo e se comprazendo. Então, o sono, através dos sonhos, vem trazer essa grande responsabilidade para cada um de nós refletirmos. E um outro detalhe importante para nós destacarmos antes de responder às perguntas, que o sono, segundo o Livro dos Espíritos, influi mais do que podemos imaginar em nossas vidas. Vou repetir. O sono influi mais do que podemos imaginar em nossas vidas. Então, o que os espíritos, através do nosso grande codificador Allan Kardec, quer passar para nós com essa afirmativa? De uma vez que quem sonha é o ser principal, o ser secundário está na cama, dormindo, esse ser principal, que somos nós, espíritos eternos, quando sonhamos e estagiamos nesta ou naquela região, no estado de emancipação, através do perispírito, nós nos impregnamos de todos os valores das visitas ou dos lugares ou dos contatos que possamos ter com outros seres, com outros espíritos, em determinados locais ou regiões. Impregnamos o nosso perispírito. Nosso perispírito é como uma esponja, didaticamente falando. O que pensa, o que vive, ele absorve. E vai causar os impactos necessários conforme a sistematização do comportamento. Então é por isso que os sonhos influem em nossas vidas. Há pessoas que dormem e acordam cansados. Há outros que dormem, que sentem que estão fazendo necessidade fisiológica do outro lado, muitas das vezes, principalmente ligada à área clandestina do sexo, acordam, vão ver que ejacularam. Outros
em determinadas situações tensas do outro lado, né, ainda sente a necessidade como espírito, né, de urinar ou fazer qualquer coisa, muitas das vezes percebe que a roupa está molhada ou a cama está molhada. Para a gente ver o quanto, mesmo o espírito se distanciando através do fio de prata, né, que liga o perispírito ao corpo, toda vivência no estado de emancipação, o corpo recebe toda a impressão e contamina os trilhões de células que o corpo humano é constituído. Então, companheiro, a gente para pensar nessas informações que até para dormir deveríamos atribuir isso como uma ciência espiritual, de uma recomendação ímpar para poder dormirmos, sonharmos e acordar com dignidade, com entusiasmo e, ao mesmo tempo, com dinamismo para prosseguirmos um novo dia. Então, é muito importante nós guardarmos também que, a partir disso, o nosso recolhimento para dormir será de extrema importância em nossas vidas. Tem pessoas que têm o dia tão atribulado, envolvido com as coisas materiais de uma forma tão intensa, que quando chegam em casa ou estão em casa, tomam um banho, vai para a cama, não tem tempo de orar. Dorme, de qualquer maneira, sem imaginar essa ciência do que é o estado de emancipação do espírito no plano espiritual segundo os seus afins. Quantos obsessores aguardam-nos sair do corpo para tentar nos hipnotizar e nos levar para antros e situações complicadas e delicadas, dentro do processo de vampirismo ou obsessivo. Então, orar antes de dormir é justamente a plataforma fundamental que nós devemos desenvolver para, pelo menos através desse fio de segurança, alçarmos voo pela emancipação do sono, a estar nos braços dos nossos mentores, a estar reunido com familiares que já nos antecederam, com os amigos da casa espírita ou de outras religiões que já partiram, que vamos formar no espaço reuniões produtivas que vão enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos e a nossa própria alma, por consequência, enriquecer o próprio corpo que está ligado ao espírito, que só vai sofrer todo o processo de influência de acordo pela maneira como este vivencia as coisas espirituais em termos da emancipação. E cá entre nós, quando a gente não tem hábito ou perdeu o hábito de orar antes de dormir, é uma prova patente a nível psicológico que estamos hiperatribulados. Porque para orar é preciso estar calmo. Para orar é preciso entrarmos dentro do nosso quarto, o quarto íntimo, e erguer o pensamento aos mais altos dos céus e acender as luzes internas que temos para poder expandir essa luz e contaminar os nossos trilhões de células, que nos facilitará um estado de sono bem mais suave, bem mais edificante. Então, companheiros, antes de respondermos às perguntas, é importantíssimo guardarmos essa recomendação. O próprio Cristo não deixou de nos recomendar o vigiar e orar para não cair em tentação. E é muito mais do que se possa imaginar o número de obsidiados na face da terra. Quando perdemos o hábito de oração, perdemos o contato com a divindade. É através da oração que a gente se liga ao Criador e acendemos os nossos faróis íntimos, como o próprio Cristo dissera há 2021 anos: vós sois deuses, vós sois luz e vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Então agora nós vamos começar a responder, porque essa live ficou sistematizada também como um seminário, uma proposta que eu aceitei muito brilhante da nossa querida Carla Giori, diretora de comunicação social da nossa casa, companheira dinâmica, como todos os diretores. E então ela sugeriu a ideia da gente fazer uma introdução para um tema, já que é um tema de plena responsabilidade, né, atrativo como esse,
e então abrir um período a possibilidade de perguntas, para poder dinamizar cada vez mais a live e o próprio estudo. Então, eu acredito que a partir de agora, os temas que eu vou abordar sempre na última segunda-feira, são temas especiais, vocês já ficam convidados para formular as vossas perguntas e eu responderei todas se eu souber. Então, aqui chegou para esse tema, sono e sonho, a seguinte pergunta. Primeira, é do nosso querido irmão Cabral, conhecido como Cabral, do Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade, né? Mando meu abraço para esse querido irmão. Ele fez a seguinte pergunta: as atividades do dia podem influenciar em nosso sono e sonho? Eu diria que sobremaneira vai influenciar. Porque um dia atribulado, um dia sobrecarregado de coisas que não traz sentido espiritual e que por desequilíbrio deixamos nos envolver, seja pela mágoa, seja pela raiva, seja pelas coisas passageiras da vida, seja por leviandade, isso nós conseguimos imprimir as vibrações do nosso corpo astral e que impregnam o nosso corpo, é que quando nós, através do sono, e fizermos a emancipação para os sonhos, o período que temos que ver na espiritualidade, são esses fatores que vão influenciar e determinar a nossa condição psíquica durante o período do sono até voltar para o corpo. Então, a pergunta do companheiro procede, eu parabenizo. A outra pergunta é do nosso querido irmão Paulo Goulart, do Centro Espírita João Batista. Meu abraço, querido amigo. Ele pergunta o seguinte: a criança que fica agitada durante o sono e fica rangendo os dentes pode ser problema espiritual? O que acontece? Quando a gente vai estudar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, podem os espíritos influenciar nos nossos mais íntimos e secretos pensamentos? E a resposta foi fantástica. Muito mais do que podeis imaginar, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Então vamos para o pressuposto de que quando o espírito se desloca para a espiritualidade, através do sono, né, automaticamente esse fio de prata que fica ligado ao corpo, ao espírito, porque ele ainda não desencarnou, toda atividade do espírito do outro lado, o corpo vai sofrer automaticamente a sua influência. O Livro dos Espíritos dá um exemplo até muito importante, que se nós amarrarmos um balão num poste, né, todo o movimento do balão no espaço, esse poste vai sentir também a movimentação. Ou seja, querendo didaticamente nos informar que o espírito que ele vive vai influenciar no corpo automaticamente. Então, baseado de que quando a gente sai do corpo, estamos sujeitos também a sermos influenciados pelos nossos inimigos espirituais, e eu disse anterior e confirmo que muitas das vezes eles esperam a gente se desdobrar para tentar nos hipnotizar e criar situações complicadas, tal como o caso de muitas pessoas que já narraram, que está dormindo, sente uma força, uma pressão tão grande que quer levantar, não consegue levantar. Fica como que paralisados, o que a ciência chama de paralisia do sono, que para nós é um processo obsessivo. A entidade espiritual envolve-nos e pressiona-nos para que realmente a gente sinta o seu poder de intimidação. E se a gente não tiver, nessa hora, a lucidez de fazer uma prece para dissolver essa energia, eles vão ganhando tempo ao longo do tempo para poder nos causar uma hipnose e gerar situações difíceis. Então, baseado nessa ilustração, não é difícil imaginar que se uma criança que dorme, como Paulo Goulart perguntou, durante o sono, e range os dentes, trinca os dentes, o que para a ciência seria o bruxismo, não é fácil, não é difícil, melhor dizendo, imaginar que pode a criança estar vivendo no estado de emancipação, uma situação traumática de forma obsessiva, em que a pressão do obsessor pode ser tão intensa que a resposta do espírito da criança pode ser trincando os dentes e o corpo ressentir e transmitir o que o espírito esteja vivendo do outro lado. Então essa eu acredito que é uma explicação mais lógica sobre a pergunta que o querido irmão fez.
A nossa irmã Marleis do Grêmio também perguntou o seguinte: por que muitas vezes comento sobre uma determinada pessoa, tenho sonho com ela, muitas vezes pesadelos? Então, quando a gente comenta de uma certa pessoa, tem sonho com ela, isso já significa um ponto de ligação. Porque os pensamentos, né, como diz Bezerra de Menezes, pensa dar direção em tua vida. Pensa e aciona a força poderosa. Pensando pode construir um mundo de luz em torno de você, como pensando pode construir um mundo de trevas. Então, pensou, já mandou a mensagem. E pode acontecer que nesse encaminhamento de mensagem, ao se desdobrar através do sono, realmente essa energética fabricada psiquicamente vai envolver a pessoa e vai ser um processo de continuidade, né? E quando ela diz que determinada pessoa tem um sonho com ela, e muitas das vezes pesadelo. Pesadelo porque provavelmente o espírito emancipado vai recordar de graves situações que viveram, ou nessa existência, ou como provavelmente em outras existências. Porque eu volto a dizer, como foi a introdução, o espírito emancipado, ele tem recordações das suas vidas anteriores e pode até ter uma ideia do futuro. E a nossa companheira Silvia do Grêmio também fez a seguinte pergunta: estou sonhando com uma pessoa conversando. Alguém me acordou. A pessoa que conversava comigo não vai mais me ver. Então, olha só, precisamos ter muito carinho para responder essa pergunta. Porque ela diz: estou sonhando com uma pessoa conversando. Alguém me acordou. Então, conversar com outras pessoas é o que mais acontece quando a gente se desdobra, entra no plano espiritual através do sono, né? Agora, quando ela diz que conversava comigo e não vai conversar, não vai me ver mais, eu acredito que, a nível psicológico, seja uma condição de que algo da parte do espírito que assim disse para ela tem algumas questões particulares que talvez ficou mal resolvidas e que prefere, mais uma vez, não se encontrar do que ter que recordar mais uma situação que para a entidade espiritual que disse não ser satisfatória. Porém, disse, mas não quer dizer que isso vai constituir verdade absoluta, porque semelhante atrai semelhante. Uma questão que eu tenho dentro de mim mal resolvida, e se alguém em que essa questão foi desenvolvida também não está em patamares maiores, semelhante atrai semelhante. Então, esse encontro, mesmo que a entidade pense que não vai acontecer, mas provavelmente poderá acontecer tantas outras oportunidades. Ainda a Silvia, para fechar, pergunta o seguinte: como diferenciar o sono psicológico do sono premonitório? Então, o sono psicológico é o que a gente vive, com base na nossa consciência, na aquisição dos nossos valores. Já o premonitório é aquele em que, num estado de emancipação, existem situações do espírito se desdobrar de maneira tal, no plano espiritual, de ir visitar regiões, né, superiores e dimensões superiores, que nesse estágio ele pode prever determinadas coisas, até mesmo a própria morte, o próprio desencarne. Mas para isso precisa estar num estágio de emancipação bem mais elevado para ter essa presciência, o que seria, né, a chamada segunda vista. Então, companheiros, eu fico por aqui agradecendo a presença de vocês, esperando que as explicações tenham sido realmente esclarecedoras. Se não for esclarecedora, gera dúvida, mande pergunta para a Carla, que ela pode encaminhar para mim, e a gente tentar responder em qualquer situação, em qualquer circunstância. E o bom aluno que quer crescer não só se baseia nas explicações, vai buscar em tantas outras fontes, vai aprofundar a temática para conhecer muito mais, porque em 30 minutos a gente não pode fazer uma abrangência do tema, temos que ser prático, objetivo, para não cansar os nossos amigos diante da enxurrada de live, que é importante, mas que muitos, às vezes, né, já estão até cansados de acompanhar, o que não seria bom estar cansado, porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente sabe distinguir o certo do errado. Jesus possa
nos abençoar com seu amor e que possamos perseverar, sem jamais desanimar, para sermos criaturas melhores hoje e sempre, se Deus quiser.